bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Sejam todas, todos, todas muito bem-vindas a este projeto maravilhoso que é Que Filme é Esse? É um projeto feito com a Resenha das Pretas e a Telecine, uma parceria em que nós trazemos uma seguidora resenheira para assistir um filme conosco e a gente vai debater sobre esse filme, porque a mulher periférica, a mulher preta periférica, também é formadora de opinião. E nesta segunda edição, em que nós estamos aqui, eu maravilhosamente acompanhada, eu, Clarice Miranda, acompanhada da minha irmã, Bieta, pesquisadora musical, DJ maravilhosa. Bieta, seja muito bem-vinda nesta loucura que nós estamos aqui, falar de cinema. E estou recebendo também Cláudia Rodrigues, nossa seguidora, resenheira, que está aqui para debater sobre o filme. Eu já começo para saber de você, minha irmã Bieta. Me fale, o que está sendo para você estar aqui agora debatendo sobre o filme? Como é que é essa emoção? Sobre que filme é esse? Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Minha irmã Clarice, Resenha das Pretas, Cláudia. Para mim está sendo ótimo, porque eu amo o cinema, amo. Eu amo filme, eu vejo muitos filmes, eu penso que principalmente nesse momento caótico, pandêmico que a gente está passando, filmes, vídeos, a nossa terceira arte, né? Ela está sendo vista, valorizada, sendo priorizada até, né? Para a gente poder estar, é mais um dos códigos, é mais uma dos caminhos que a gente tem para a gente estar se entendendo, melhorando como pessoa também, tendo paciência nesse momento, que a gente precisa ficar em casa, a gente não pode ter aglomeração, não pode ver pessoas, então o filme serve como uma grande companhia, né? Eu adoro, eu amo cinema, está sendo ótimo. E é muito bom isso, porque o cinema ele te aproxima, né, um pouco das coisas, porque esse filme especificamente que nós vamos falar daqui a pouco, ele é muito atual. E ele nos remete a tudo que nós vivemos em 2020. E para você, Cláudia, como é que foi essa emoção? Me fala, você está aqui conosco para falar na Resenha das Pretas. Para mim foi uma surpresa muito agradável. Eu amo cinema também. E cinema, para mim, é uma forma de você viajar, né? Você viaja. Você conhece outras culturas, vê o que está acontecendo no mundo. E traz muita realidade para a gente estar vivendo também, né? E esse filme fala muito das coisas atuais que estão acontecendo e que a gente não pode mais suportar. Eu gostei muito, muito mesmo. Muito obrigada, Resenha das Pretas e ao Telecine. O filme escolhido foi Monstros e Homens, Monsters and Men, um drama de 2018 que tem a direção de Reinaldo Marcos Green. Esse drama se encontra na Cinelist Excelência Preta da Telecine. Bom, agora, Cláudia, realmente, né, esse filme ele traz para a gente imagens muito atuais. Eu não posso dar muito spoiler, mas tem cenas que realmente parece que elas foram inspiradas em situações que aconteceram em 2020. E é uma situação porque a nossa vida, né, a sociedade, ela, direta ou indiretamente, a questão racial, ela sempre permeia as nossas vidas. E como é para você? Porque você é filha de um homem preto, né? Você me contou que você teve um pai preto. Como é que era essa educação? Como é que foi? Você chegou a conviver com seu pai? Como é que foi isso? Você convive com ele? Como é que é essa relação? Olha, eu convivi com ele até os 3 anos, 3, 4 anos de idade. Eu nasci em 68, ele veio a óbito em 71. Então, foi pouco tempo. Mas as poucas lembranças que eu tenho, né, dessa fase são meias assim, de rejeição, porque meu pai era um negro e minha mãe branca.
Então, as pessoas hoje em dia as pessoas já não olham mais assim, mas naquela época já olhavam com um olhar tipo assim, será que essa menina é filha desse cara mesmo? Entendeu? Com uma certa desconfiança. E aos poucos você vai entendendo que é uma rejeição, né? Quando eu era pequena, aquilo não me incomodava muito, não. Já na adolescência já me incomodou um pouco mais. Mas a lembrança que eu tenho dele é sempre muito carinhoso comigo, sempre muito presente, apesar desse pouco tempo. Mas eu trago ótimas lembranças. Porque, além O de sangue. tudo isso, eu ainda sou filha adotiva, né? Então, vive uma série de Caramba! coisas. A minha mãe carnal é que teve filho com homem negro. Sendo que a minha mãe Ah, carnal não me criou, eu fui adotada. Entendeu? Fui adotada por uma entendi. família. E a minha mãe de criação era uma pessoa muito à frente do tempo dela. Ela não aceitava esse preconceito, ela não aceitava que isso não fosse uma coisa normal, entendeu? E a sua Sim. ligação com a sua família por parte de pai, ela ainda é grande, né? Porque você me mostrou uma foto Ainda tem sua com uma a sua tia tia. viva. Ainda tem uma tia viva. Entendeu? Tem minha tia e duas primas. Agora, você tendo, né, você sendo filha de um homem negro, tendo um vínculo direto, porque a família do seu pai é uma família preta, você, como você falou, você não entendia muito quando era criança, na adolescência isso te incomodava um pouco. Agora, e nos dias atuais, né, como é que você, porque assim, você é uma mulher periférica, você é uma mulher que trabalha, que você tarde porque estava o dia inteiro trabalhando, e é uma mulher que está aqui porque se inscreveu, porque gosta de cinema. Você já pensou alguma vez que você ia estar num lugar falando sobre cinema, vindo da Baixada, saindo do trabalho, chegando em casa correndo? Você já passou pela sua cabeça que você poderia ter oportunidade de assistir um filme e falar: não, eu também tenho uma opinião a dizer, eu acho que isso pode ser legal. Como é que é essa experiência para você de ser uma formadora de opinião? Para mim está sendo muito bom. Eu nunca, na realidade, eu nunca imaginei isso mesmo, sabe? Nunca imaginei que eu tivesse a oportunidade de ver um filme e debater sobre ele justamente por uma causa que está sendo muito atual, né? E na qual a causa que eu luto também, porque eu não aceito isso, porque eu não quero ser conivente com as coisas erradas. Eu acho que quando você se une, você ganha mais força. Então, isso é uma forma de estar aqui falando, é uma forma de estar expressando o que eu acho e unindo as pessoas. E como a gente está falando, né? Porque a gente tem que falar, mas não pode falar, para não dar muito spoiler. Pietra começou a nossa live botando uma trilha sonora que o filme começa de uma forma tão leve, mas são tão pouco de leveza, que é o cara ouvindo a música e cantando. Tudo feliz, num momento assim, eu acho que ele estava indo para casa, totalmente relax, e é abordado daquela forma, né? Porque o racismo não dá descanso, não dá sossego, não dá nem no momento que a gente quer, nem no momento que a gente está de leveza, né? E aí é difícil a gente ficar debatendo do filme e não dar um spoiler, né? Mas como eu trabalho com música, né? Essa abertura desse filme, essa escolha que ele teve, né? Porque ele poderia estar ouvindo qualquer coisa que poderia ser uma coisa tipo daquele biotipo do gangsta, um hip hop pesado, não sei o que, não. Ele foi para uma música de amor, falando de amor, ele está falando da sensibilidade, né, que o homem preto tem, né? E para além desse homem preto, da sensibilidade desse homem preto, no decorrer, a gente entender também as formas de racismo que acontece com os outros personagens.
porque a gente não está falando só do homem preto, a gente está falando de latinos. De latinos. Eu acho que é como a gente está falando, né? O filme começa dessa forma, com essa leveza que leva segundos. E aí a gente já tem um incômodo, porque a gente percebe no olhar dele a revolta, porque ele também fez questão de não se opor, porque ele poderia dar uma carteirada, mas ele resolveu não, sabe? Ele ainda falou, estou trabalhando, porque a gente vê, tipo, ele, né, dá aquela escondida aí, não sei o quê, bota uma carteira. Então, assim, ele é um policial que ele é abortado. Só que ele é um homem preto, normal, indo para casa ouvindo uma música. E aí o filme começa exatamente isso. A questão racial permeando com o menino em busca de trabalho, que também a gente sabe, né, que os latinos lá são os nossos nordestinos no Brasil. Que são as pessoas... a paternidade precoce, né? Também está instalada ali. E eu acho que só aquele rolê que ele faz de sair, né, da procura do trabalho, chegar no bairro, encontrar um maluco que fica sempre ali no estabelecimento, que tem aquela coisa que você passa, e conhece, seu fulano, passa um moleque querendo se dar bem, querendo vender uma bike, querendo um dinheiro, pô, me dá um dinheiro. São coisas tão cotidianas que fazem tanto parte da nossa vida que a gente tem uma identificação. A gente tem essa identificação, né? E aí é isso, porque os latinos são os nossos nordestinos, que como eu falei, estão sempre na luta, na batalha, e que não são brancos, não são negros, mas eles são vistos como outra coisa. Morrem. Não como um homem preto. Porque o homem preto morre. O latino ele fica preso, ele não morre. Sim. Exatamente. E aí a gente já passa para uma terceira história, que é um menino que ele tem tudo para vencer na vida, tem as possibilidades, mesmo tendo uma vida difícil, né, com um pai que trabalha e uma, sabe, de estudos. Só que aí eu acho bonito e é sofrido, porque quando nós temos um despertar para um conhecimento racial, não tem como, a partir do momento que você tem consciência das questões raciais, é um caminho sem volta. Não dá para você depois não ver mais isso, não você presenciar. Você abre a visão para isso, né? Exato. Percebe. Exato. E aí ele começa a sentir esse incômodo de que o que ele está fazendo? Para onde ele vai? Como é que ele não está fazendo parte disso? Se ele faz parte disso também, se ele voltando de um treino, ele é abordado. E o medo, né, que ele sente, que a gente é um medo que a gente entende no olhar. Por mais que ele não tenha nada, uma abordagem policial, a gente sabe que ela nunca é só uma abordagem policial. Isso é cotidiano, né? A questão é cotidiano. É cotidiano, as coisas são naturalizadas. A sociedade naturaliza isso. Né? Tanto é que o personagem passa pela abordagem, vê o que está acontecendo e se omite. E aí ali pode ter várias interpretações. Pode ter a interpretação dele como profissional, como homem preto que é sempre silenciado, porque eu vejo um silenciamento, um apagamento desse homem preto, principalmente nessa abordagem, é nítido ver o quanto o homem preto é invisibilizado, inclusive nas suas respostas, porque tudo que ele estava respondendo é como se nada estivesse entrando no ouvido dentro das pessoas que estavam abordando ele.
Nada. Sim, Então, nada. ali a gente vê também, a gente pode ter várias interpretações, né, do profissional, do homem preto silenciado, do homem preto profissional que não quer se envolver, que já sabe que aquilo ali é rotina, e que essa galera faz esse trabalho sujo, porque afinal de contas ele é um policial legal. Ele é um policial do bem. É um policial que a gente não vê mais hoje em dia. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou do Sul, né? Sou nascida lá no Sul, em Porto Alegre, e a minha infância, a minha mãe falava para mim, se tu se perder, acontecer qualquer coisa, fala com o PM, fala com o policial vai te trazer em casa. Aqui no... a gente tem polícias diferentes, a gente tem polícias diferentes em vários lugares desse mundo. Vários lugares desse mundo. É óbvio que a polícia do Rio de Janeiro é bem especial, que é bem diferente da polícia do Sul, né? Claro que hoje em dia, se eu tivesse uma filha, eu não falaria isso para minha filha, mas existe uma confiança nessa instituição. E existe essa possibilidade de ter muitos profissionais que são muito legais, que saem da sua viatura e que vai jogar basquete com os jovens. Turma do bairro, né? A turma. Olha o tipo de diálogo, o tipo de aproximação, de entendimento que esse profissional tem com as crianças, né? E teve um exemplo também, que ficou muito marcado para mim, que foi da família desse policial, né? Da família dele, que era o dia do orgulho do pai. E aí ele bugou quando ele viu o menino, não deixa ele assim, não. Eu disse, uai, ele tem orgulho de você, não é sua profissão. Mas o pai estava pensando no perigo. No perigo que o filho ia correr com aquela blusa. Sim, exato. Exato. E aí veio também, assim, linkando rapidamente, veio também o exemplo do pai do jogador, que ficou falando para ele que ele está saindo de capuz, que é perigoso. Sair de capuz, é perigoso. É perigoso, exatamente. Uma coisa no filme que me chamou muita atenção foi a parceira do policial sendo conivente com o erro. Tipo, não é problema nosso, você vai ser punido pela corregedoria e, tipo, não se mete nisso, deixa para lá. Você sabe que está acontecendo, que é errado, você sabe que o rapaz foi assassinado, mas não se meta nisso. Ela está sendo conivente. Pois eu acho que o melhor dos mundos, né? Óbvio, a gente sabe que seria ter esta polícia como essa polícia que você tinha quando você era criança, né? Que qualquer problema liga para a polícia. As coisas hoje em dia estão um pouco mais complicadas, mas eu vejo realmente muitas coisas que nos aproximam da realidade, né? De coisas que acontecem conosco, porque ela também a gente sabe que ela está sendo conivente, mas é uma mulher também no meio daqueles homens que tem que se impor. Então, são vários atravessamentos que acontecem, porque o que ela pode fazer? Ela vai denunciar também? Ele vai denunciar? Ele sabendo que eles trabalham juntos no mesmo lugar? Então, não é justificável, óbvio, mas a gente sabe que tem situações no filme em que eles ficam também sem ter muita coisa o que fazer, né? Porque o filme ele não é um filme de superação. Então você agora, eu vou denunciar, eu vou ser o herói. Não, ele mostra um cotidiano, entendeu? É verdade, verdade. É bem real. É o que acontece. Né? É bem real o que acontece. Pois é, e porque nenhuma das três histórias são histórias de superação em que se tem um final feliz. São três finais
de aproximação real, de coisas do cotidiano, né? E aí eu lembro também, a partir do momento em que o menino ele vê a abordagem policial e ele começa a filmar, gente, 2020. Esse filme é de A denúncia. 2018. A denúncia. Exatamente. E aí O perigo dessa filma, denúncia. ele filma isso, fica reverberando essa história, vendo, e as pessoas não faz. Ele, pô, dane-se, vou postar. Represálias é muito delicado, né? Porque foi o que nós mais vimos nesse período de pandemia, de quarentena, trancados dentro de casa, foram imagens de absurdos, de abordagens truculentas, como assassinato, de ações racistas dentro de estabelecimentos. E é como eu falo, é muito atual. É um filme de 2018. Violência contra mas a mulher, né? Foi assim, uma a atrás da violência, outra, o tempo inteiro. Na época aí da pandemia foi pior ainda, né? Porque tinha mais convívio, os homens ficavam mais dentro de casa. E eu acho que esse convívio piorou a relação e houve várias agressões. realmente, um filme de 2018 que a gente identifica com coisas que acontecem no ano passado, né, no ano de 2020, e que a gente ainda vê esses absurdos reverberando em 2021, eu me questiono, gente, mas tem que dar essa mudada nessa roda. Até quando, né? A gente ainda lógico. Bom seria que isso fossem memórias passadas. Não, porque antigamente era assim, essas coisas aconteciam. A gente realmente está num processo. A pandemia também veio muito trazendo a oportunidade que as pessoas tiveram de ter mais conhecimento sobre todas as causas. Então, eu acho que foi uma oportunidade de a gente também saber real o que é fake news, acompanhar as coisas em tempo real, até mesmo as manifestações antes de 2020, Sim. que nós tínhamos pessoas dentro da manifestação mostrando exatamente o que estava acontecendo, que não era o que mostrava na TV, né? Então, a gente via que a gente vê que essa tecnologia veio para poder distrair a mente da gente, né? Porque realmente ela distrai, é um passatempo, mas para trazer muita verdade também e nos aproximar, né? Porque a gente está aqui hoje sim, conversando, estou dizendo para quem quem quer, sim. Para quem quer, a conexão está aí. Está aí para a gente se conectar, para se trocar real. E a gente está aqui hoje conversando para isso ser reverberado em várias outras redes. Porque esse vídeo vai para um lugar tal, vai subir não sei aonde, vai para o YouTube, vai para o Instagram, a gente bota o link no Twitter, vai para o Facebook. Então, assim, a palavra ela realmente está sendo disseminada com força hoje em dia. E até aproveitar aqui, quem não segue a Resenha das Pretas, no Instagram, no Facebook, no Twitter, onde vocês quiserem, no YouTube, sigam a Resenha das Pretas. A gente agora vai ter vídeos no YouTube, a gente tem um canal no YouTube, segue a gente lá. E aí, voltando, né, para o filme, e o medo de fazer a coisa certa também, que o menino sente, um medo de fazer o que é certo, porque ele filmou a abordagem violenta que acabou em assassinato. E o medo que esse menino sente, né, em falar a verdade, porque é uma questão. Eu vou falar a verdade e possivelmente me prejudicar, podendo perder uma vaga de emprego, podendo prejudicar minha família, ou eu vou ficar calado, né? Ganhar um bônus, como é que é isso? Esse problema que ele vive em falar a verdade e esconder aquele vídeo. Eu acho que esse momento também é muito importante, porque é o que a gente pensa todo dia. Será que vale a pena? Né?
Falar a verdade, mostrar, ou eu não vou me meter? Denunciar, porque é complicado denunciar, é uma denúncia, né? E é uma denúncia contra um poder. Quem é você? É no meio desse poder todo, né? E é um poder que ele faz questão de se impor a todo tempo. Né? O poder se impõe, porque eles cercam ele, eles estão ali. Ameaçam, né? Rodeando o rapaz. É uma forma de coagir. Eles ficam coagindo o rapaz, né? Não só o rapaz, mas dentro do departamento também. Dentro do departamento também. Porque o policial não falou nada. Para ninguém. Para ninguém. Ele não precisou falar nada para ninguém dentro da delegacia. E aí todo mundo sabe como é que ele agia. Né? A outra, quando chega lá do FBI, não sei, para saber, aí falando, olha, a gente só pode ir para cima dele se vocês falarem a verdade, se você me contar. E aí... E ela sabia que ele estava mentindo, né? Porque dentro disso tudo, ele, na verdade, ele não estava mentindo, ele estava omitindo. Ele estava omitindo. Lavando as mãos dele, passando pano. Informações, né? Ele estava passando um pano. Na real, a gente tem aí o reflexo do racismo em 3 vidas diferentes. Tudo isso, qualquer tipo de decisão, ou omissão, ou denúncia, perpassa pela questão do racismo. O racismo é o grande mote dessa costura entre os 3 personagens. E como cada um lida com isso, dentro da sua vida pessoal e dentro da sua vida profissional. E esse poder branco que oprime tanto nas ruas, né? Abordando todos os jovens pretos que passavam, indo em cima desse menino que fez a denúncia, dentro do ambiente de trabalho, ele é a certeza realmente da impunidade, não é? Porque ele tem a certeza de que nada vai acontecer. E aí até mesmo, né, tem um momento em que o policial preto pergunta para a parceira dele, perguntando para ela quantas vezes essa semana você foi abordada. Ela nem entende. Não, ela não entende nada. Ela não entende. Ela não entende. Como assim abordada? E aí é tão difícil, né? Porque hoje em dia a gente está tendo tantas pessoas falando sobre isso, tantas pessoas dispostas a contar a nossa história, a fazer as pessoas, não é nem explicar, mas ter a sua palavra para que as pessoas consigam entender o que está acontecendo à nossa volta. E eu vejo muito isso, sabe, hoje em dia, com as pessoas, até muitas pessoas que se dizem que não são racistas e que buscam o antirracismo, elas não entendem. E aí, esse não entendimento dessa policial, que é uma coisa que pra gente é normal, mas que não era para ser normal. Não era para ser normal. Não é normal você ser abordado, não é normal você ter que mostrar a bolsa e mexer a mão. E isso acontece com todo homem preto, todo jovem preto que sai na rua, sabe? E quantas mulheres pretas que são presas porque roubaram um biscoito e aí as pessoas normalizam porque estava roubando, mas não sabe o porquê. E é realmente... A gente acho que está num momento que não dá mais para você não enxergar, para você não entender, não entender por que pergunta porque você nunca foi abordada pela polícia. Ué, não, se eu dirijo muito bem, e ela ainda fala, não, eu dirijo muito bem, não vou ser abordada. Aí, então, eu só esse mês já fui abordado 3 vezes. Ainda falta mais uma semana para o mês acabar. E aí? Mas é muito interessante esse incomodamento que ele tem. Que ele fica incomodado. Ele, como policial e preto, ele fica incomodado com essas questões. Interessante. Ele fica incomodado
porque ele sabe, ele passa por isso, né? Ele sente isso no dia a dia, ele sabe o que é passar por isso. Ele está dos dois lados da moeda. Que também eu acho que torna até dizer que não é justificar, mas para tentar, tá? Porque realmente tem pessoas que tentam se encaixar, porque ele se incomoda, mas ele omite, ele se omite. Ele não vai contra isso, ele não se impõe, porque ele tem um trabalho, ele tem uma família, um filho para criar, ele quer que o filho cresça, ele quer viver a mulher preocupada, né, se ele vai voltar para casa. E aí são questões que elas perpassam todas as pessoas hoje em dia. O homem preto, quando ele tem um emprego fixo, nossa, é o alívio de você ter um emprego, mas também é o sofrimento de você poder, às vezes, não poder se impor para o seu patrão, se você ter que ouvir algumas coisas. Então, é muito atual. Gente, eu só vejo o silenciamento do homem preto aí em todo momento. A todo momento eu vejo o silenciamento do homem preto, a visibilidade dele, sabe? O não ser humano. É real. E aí, nós, né, como mulheres periféricas, a gente posso, né, já ter morado em outros lugares, mas a raiz vem de um núcleo periférico. Então, você chegando em casa, você estando na rua, você vê, né, situações que a gente vê nesse filme e que elas estão, como eu falei, à nossa volta, né? Tenho certeza que Cláudia, chegando em casa, já deve ter tido algum relato de ver uma abordagem truculenta, de ver uma gravidez. Sim, eu tive um caso até em minha família. Eu chamo do meu sobrinho, mas é da minha prima. Eles foram abordados dentro do carro, o policial só pediu os documentos do meu sobrinho, do meu filho não. O meu sobrinho é negro. Seu filho entendeu? Meu filho entendeu. Meu filho falou, mas por que isso? Ele falou, não, porque ele está dirigindo. Aí meu filho percebeu e riu, né? Ficou com medo também, porque os dois ali, com 3 policiais, né? Aí meu filho falou, não, nós somos estudantes e estamos indo para casa e tudo. Mas ele abordou só o meu sobrinho. Meu filho não. Rapaz, é muito chegaram em casa assustados, né? É uma forma violenta que eles não param, não são nem um pouco educados e nunca tiveram passado por isso e ficaram assustados, lógico. A gente convive com as abordagens, com a gravidez na adolescência, como, né, a gente via, tem um casal que são super jovens e já são pais, mães. E o medo, né, como eu falei, de você ter um emprego fixo e perder toda essa estrutura de não poder sustentar os seus filhos e correr atrás de emprego, é realmente cansativo, né? Mas é uma luta que é uma luta que ela não se cessa. E aí esse fio de esperança a gente vê no jovem que é atleta, que ele realmente resolve, tipo, não tá rolando. E aí o jovem atleta, ele percorre todo o processo que ele tinha que fazer, né? Ele, né, chega àquela festa, a galera super depositando as esperanças em cima dele, e ele meio incomodado, mas aí quando ele vai fazer o teste, ele já como é que é o nome onde eles ficam? Camarim não, gente. Não é camarim. Não, vestiário. Vestiário. No vestiário, ele ouvindo o relato da abordagem que foi filmada dos 3 meninos brancos comentando, mas, né, é óbvio, o cara foi reagir, mas não sei o que, as pessoas nunca Ele estava fazendo o seu trabalho. As pessoas só elas acreditam no que elas veem, né? Não sabem realmente o que aconteceu. Se mostrou isso, o policial
oficial falou isso, então isso é verdade. E aí eu acho que foi um acúmulo de coisas antes dele ir para esse teste que aconteceram, que foi estimulante para ele poder ir na manifestação, ir com o sistema, mas tentando seguir o sonho dele, a vontade dele, do pai. E a gente que era um homem que trabalhava, preocupado com o filho, era um jovem que não tinha mãe, a gente não sabe a mãe desse menino que não estava ali presente, né? É um homem preto, um menino preto criado por um homem preto. Quantas coisas já não devem ter passado, e o jeito daquele pai, nossa, o jeito daquele homem, sabe? Eu sou uma samambaia chorona. Mas eu lembro muito da forma como aquele pai agia, tentando sempre agradar o branco, sabe? Porque o filho vai ser atleta e tentando fazer tudo para que tudo fique perfeito e cumprimentando, tentando ser o mais gentil possível para com as pessoas que pudessem dar uma oportunidade para o filho dele. E é isso que a gente vê com esses jovens que querem ser jogadores de futebol, né? Por mais que, às vezes, por mais que hoje em dia nós tenhamos alguns jogadores que entenderam há pouquíssimo tempo que são pretos, jogadores famosos, mas aquele homem tinha uma cara de sofrimento. Ele tinha. A história não era dele, mas eu não sei se vocês conseguiram perceber a história do homem, a história por trás do pai daquele menino atleta. Sabe? O homem com uma cara de cansaço, de Para sofrido. mim, E eu vejo ali um desespero, minha irmã. Eu vejo desespero. Ali aquele homem, aquele pai é um pai desesperado para poder salvar o filho. O filho é a única esperança que ele tem para ele, para a família dele e para o filho. Sim. Né? Ele faz Então, uma festa. eu fiquei muito feliz porque ele conseguiu fazer tudo o que ele queria. Mas ele colocou em risco a vida dele, ele colocou em risco a carreira dele, ele colocou em risco o sonho de uma família. Eu fiquei muito feliz que ele conseguiu fazer tudo o que ele queria. Ele conseguiu fazer lutou e depois fez o jogo massa. Mas o jogo poderia não rolar. Ficou por um fio. Ficou por um fio. E aí a gente vê essa coisa assim, ao mesmo tempo dessa luta, dessa vontade, desse vigor juvenil, né, de luta, e ao mesmo tempo de inexperiência ou de falta de consciência, não com a comunidade, porque ele estava lutando com a comunidade, mas com quem estava ali zelando por ele, lutando por ele e querendo que eles, né, depositando uma confiança nele. Eu fiquei com o coração na mão. Eu confesso para vocês, porque eu vi ali naquele pai um desespero, né? Um desespero. E ele não por mais que ele saiba o que ele tinha que fazer, ele era um jovem. E ele, tipo, ligou o botão e foi, né? E poderia ter colocado vários... Ele, dentro da profissão dele, ele pode fazer até mais do que se colocar em risco naquele, sabe? Porque ele está num lugar de visibilidade. Eu lembrei do Fórmula da Fórmula. Lewis Hamilton. Sim, eu lembrei dele. Eu lembrei de vários outros atletas que agora se colocaram. Eu acho que ele teve esse insight quando ele saiu correndo da manifestação e mesmo assim ele foi no dia seguinte. Porque ele poderia não ter ido também. Claro, lógico, Não, e o alívio do pai quando ele chegou em casa, brother, o pai dele.
Esse homem vai ter um nó no negócio. Verdade. E o que te chamou mais atenção, Cláudia, nesse filme todo? Teve alguma cena assim que você falava, nossa, isso me chamou a atenção? Eu gostei muito quando o Latino brincava com a filha dele, a paciência que ele tinha, o carinho, apesar de ser bem novo, ele bem ali paciente com ela, brincando. Eu achei isso muito bonito. Sim, teve esse momento, né, que ele brinca, fica ali com ela, e ela tão espertinha que ela já tá assim, é uma criança, ela é super fazendo umas caretas, não sei o quê, e ela é super atrizinha também. Uma gracinha, ela é uma gracinha. Eu achei esse momento bem ternura, Sim, sabe? um dos poucos, né, eu acho que eu acho que foi tiveram o nesse único, né? Eu acho que as crianças, quando aparecem, as crianças é que trazem a leveza para esse filme. Porque quando aparecem as crianças, tanto o filho desse menino, que é o latino, quanto o filho do policial, são os momentos de mais leveza do filme. Quando aparece o menino no início do filme, lá com a pai, que também as crianças, eu acho que o ponto desse filme são as crianças. É leveza, realmente. Eu gostei muito dessa cena. As continuidades, né? As continuidades de um, de outro, né? O futuro que está ali, né? E a responsabilidade deles também a partir desse futuro que eles estão trazendo, que estão educando, né? Agora, é uma coisa que você falou engraçada, que tem muito, quer dizer, não é engraçado, né? Mas que tem muito a ver, que você está falando, Bianca, que esse filme ele mostra o tempo inteiro o silenciamento do homem preto. E paralelo a isso, esse filme realmente ele te dá muitas visões. Mas paralelo a isso, todas as mulheres elas têm voz. Elas colocam a sua voz. A esposa jovem, adolescente, ela vai para a praça protestar. A outra, que é mãe também, a esposa do policial, ela está ali forte, junto, não sei o quê. Então, mostra uma dura realidade, né, em que o homem é silenciado, o homem preto é silenciado, as crianças elas vêm trazendo essa leveza, mas a mulher ela tá com a palavra, ela vem segurando o reggae todo. Ela tá segurando o reggae todo. Todo. E isso é muito legal de se ver também, né? Então fico feliz, tirando a policial, mas ok, também a realidade dela é outra. A realidade dela é outra. Qual que você gostou? Que parte que você mais gostou, Clarice? Conta pra gente. O que você mais gostou do filme? Olha, eu achei. Eu gostei do filme. E ele me trouxe uma coisa muito. Engraçado que eu estava conversando isso com um amigo, que ele está assistindo uma série, que ele fala, gente, mas nessa série os personagens sempre tem muita coisa, nunca acontece uma coisa legal, tem a personagem tal que ela sempre se lasca, tá sempre se dando mal, nunca se dá bem. E eu acho que esse filme, ele me remeteu um pouco isso, porque é o que eu falei, é a realidade. A nossa vida, ela tem nuances de idade, né? O final feliz, a gente não tem um final feliz, porque nunca tem um final. A gente está toda hora, óbvio, temos um final, um dia. Uma continuidade, né? Exatamente. Então, esse filme, eu gostei dele no geral, porque ele traz para a minha vida. E eu acho que é isso. A gente precisa ter mais filmes assim, mais filmes que não fiquem nessa ilusão, nessa fantasia de que tem que ter final feliz, porque a gente acredita nisso, e quando a gente acredita que tem final feliz, a gente não consegue viver enquanto a gente não encontrar esse final feliz. E não existe final feliz. A gente vive uma construção. Uma utopia, né? Nos nossos momentos de
felicidade, buscamos os nossos momentos de felicidade, mas a gente não vive esse mundo perfeito, final feliz. Encontrei meu príncipe encantado, encontrei. Porque até mesmo as pessoas que dizem que encontraram os seus príncipes encantados, os seus príncipes e suas princesas, ou o seu emprego dos sonhos, real não é, né, gente? Porque assim, gente, nesse negócio de encontrar minha cara metade, eu tenho a cara inteira. Não preciso metade de nada. Então a gente tem que começar a desacreditar nessa fantasia toda e ser feliz com a realidade em que nós vivemos, né? Então eu gostei desse filme por causa disso. Não tem uma cena em especial. Eu confesso que eu comecei animadinha. Exatamente, eu comecei o filme exatamente como eu comecei hoje a live, né? Assim, eu adoro essa música. Depois E aí A veio música gostosa, suave. comecei toda essa metáfora animadinha. é boa. Eu acho que o final ele me trouxe uma felicidade também, porque a última cena ela é A muito última emblemática e ela é uma cena da atualidade em que ele começa a ouvir as pessoas clamando porque ele resolveu tipo, eu vou com a camiseta, eu vou vestido assim, não quero saber. E aí quando ele chega para entrar, ele começa a ouvir todo mundo falar, cara, é isso, É isso. é isso. Esse é o caminho. E aí eu acho que esse final, ele, tipo, dá aquele. Pra mim foi um final feliz. Sim. Ele percebeu que ele não estava sozinho. Que tinha mais pessoas com ele unidas pela mesma causa. E tem, viu? E tem. Não é pouca gente, não. E a cada dia mais, e cada dia mais, e cada dia mais vai ter. Com certeza. O caminho E é eu esse, fiquei. sem volta, é um caminho sem volta. Não tem mais volta, gente. Não tem mais volta. E a cena final, ela encerra com uma pose, né, de uma foto muito emblemática, que eu estou tentando não dar spoiler, que é uma coisa muito da atualidade. A pose em que eles pararam no final do filme, que é uma coisa que já aconteceu há anos atrás e que veio de novo Sim. com toda a força, Sim. foi realmente para entender que tipo é isso. E aí é isso. Acho que essa última pose ela foi muito emblemática e fez a gente terminar o filme tipo é isso, é isso, é isso, cara. Foi uma experiência maravilhosa. Aliás, foi uma experiência maravilhosa poder fazer exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Eu também nunca pensei que eu pudesse sentar para conversar, para falar sobre cinema. E aí eu percebi que essa é a segunda edição, né? Nós tivemos foram dois únicos projetos maravilhosos e trazer, nós começamos, né, em dezembro, agora em janeiro, trazer uma mulher periférica, trazer as mulheres pretas periféricas para falar sobre cinema. Eu acho que o nosso olhar, o nosso saber e a nossa percepção, ela não é acadêmica, ela eu acho que ela é mais pura, ela é mais direta e ela é mais real. Sempre eu acompanhei, tinha um crítico específico, que eu não vou lembrar o nome, mas era um homem de barba, não sei o quê, que ele sempre falava sobre os filmes, e a palavra dele era uma palavra de ordem, era o que ele falava, era o que era o certo. Então ele poderia fazer o filme virar um sucesso, como ele poderia fazer o filme virar uma catástrofe. Ouvir vocês é saber que, tipo, cara, a gente entende esse rolê sim. A gente é boa para entender das coisas, sabe? A gente pode ser, nós somos formadores de opinião, sim. E eu quero muito agradecer, Bieta, minha irmã. Quero ouvir um pouco mais de você sobre essa experiência toda.
E passo a palavra para você, Bieta, e na sequência quero ouvir Cláudia também. Tá. Eu vou falar sobre as partes que me tocaram no filme. Claro que todas as partes de tristeza e de impactantes, assim, né, de violência, sempre toca muito, mas eu vou focar no afeto, né, como Cláudia falou, ali nos dois personagens primeiros, nos dois primeiros personagens que têm uma família, têm um afeto muito grande, né? E focar no final do filme, que é para mim assim me colocando nesse lugar, né, desse personagem, foi o personagem que conseguiu, teve a felicidade de conseguir fazer tudo, né? Porque ele conseguiu ir para a luta, como eu falei para vocês, e conseguiu fazer o que ele deveria fazer, né, como atleta. E isso foi um final feliz, é um final feliz, né? Quando você consegue desenvolver todas as coisas que você se propõe a fazer, mesmo com os riscos, você se coloca nesse risco e você faz e dá tudo certo, né? Porque nada é sorte. Nada é sorte, na real é que a gente não está sozinho, né? A gente tem muita fé na nossa luta, a gente sabe que a gente não está sozinho. Então, nessa parte do final, assim, a gente vê que realmente ele não está sozinho e que não é uma questão de sorte, é uma questão de muita luta mesmo. E eu trouxe algumas curiosidades, eu separei umas curiosidades para a gente estar falando sobre. Né? Primeiro, eu gostaria de falar quero falar sobre o diretor, né? Se chama Reinaldo Marcos Green. Ele é nova-iorquino e ele já ganhou vários festivais de cinema e tal. E tá para ser lançado, isso daí que a gente pode já saber qual filme que a gente pode ver mais na frente. Tá para ser lançado agora em 2021 um filme dele também que se chama Rei Richard. Com o Will Smith estrelando, ele está falando da história do treinador de tênis, Richard Williams, que é pai das Williams. Olha que maneiro. Vai ser muito bom, né? E aí eu fiquei muito feliz de conhecer esse diretor, porque menos. E isso ele o personagem, né? O filme que ele está fazendo está falando sobre o pai delas, né? Esse personagem que é um treinador, e quem vai estar fazendo esse treinador vai ser o Will Smith, né? E eu fiquei muito feliz de conhecer esse diretor porque ele tem uma estética bem poética. Eu achei bem poético, eu achei o filme forte. Ele pode ser violento, mas ele também pode entrar num lugar cult, porque tem muitas cenas assim que você fica naquela coisa tipo, vai, não vai, ai meu Deus, não anda. Aí quando vê, anda tudo de uma vez só. Quando vê, vai tudo de uma vez. Ele é muito poético, eu vejo como um filme poético, né? Então eu fiquei muito interessada em saber quem é esse diretor e saber mais sobre as obras dele. E fiquei muito feliz aí com esse lançamento que está previsto para novembro de 2021. Legal. Que bom. E é isso, minha irmã. Muito obrigada, então, por dividir com a gente seu olhar, a sua sensibilidade, né, nesse projeto. Foi lindo. A gente começa a falar, quando a gente vai ver, a hora já passou. E sim, eu quero, então, ouvir de você, Cláudia, como é que foi, se você tem alguma coisa que te chamou a atenção, além desse afeto que realmente foram os momentos leves, né, quando as crianças apareciam. E eu quero só fazer um adendo, que a gente também não pode deixar de falar, Mãe Sou, que é a mãe do adolescente, do rapaz do jovem que é preso, a mãe Latina. É uma mulher que trabalha e está ali sustentando a casa, o filho, a nora. Está ali realmente segurando todo o rolê. Mas eu quero saber de você, então, Cláudia, me fala, como é que foi, assim, o que bateu para você esse filme? Tem alguma coisa que te chamou a atenção
e essa experiência, você agora vai começar a assistir filmes com outro olhar, mais crítico, mais analítico? Como é que vai ser isso para você? Sim. O que me chamou muito a atenção foi quando o policial perguntou para a parceira dele, né, uma das cenas, quantas vezes ela já tinha sido abordada. Ela não entendeu, porque ela não passa por isso. Então, ela não sabe quanto dói, né? Então, isso me chamou muito a atenção também. E eu gostei muito, eu gosto muito de cinema, né? É aquilo, você no cinema, você viaja. E o tema é muito atual. E no final também, o final do filme é muito bacana, porque mostra que ele não está sozinho. O estádio inteiro está ali mostrando que estão pela mesma causa, né? Isso também foi muito bacana. Então, agradeço sua participação. Eu que agradeço a você, Resenha das Pretas, a Telecine também. Muito obrigada. Foi muito bom, muito legal. Muito obrigada, Telecine, por essa experiência cinematográfica. Foi uma experiência ótima para a gente e aguardo todos. Sigam a Resenha das Pretas todas as nossas redes. E é isso. A gente espera que a gente continue esse projeto, porque foi bem legal. E tem muita mulher preta, mulher periférica, querendo falar sobre cinema e saber que filme é esse. Obrigado, gente. Gratidão. Beijo, resenhistas, resenheiras, Telecine.